Não gaste dinheiro comprando bolo antes de ver esse vídeo. Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo com cobertura de Kit Kat recheio de abacaxi. Quando eu trabalhava com confeitaria, o bolo Kit Kat era um dos bolos mais vendidos no meu ateliê e eu tenho certeza que vocês vão amar aprender. Porque além de delicioso, ele é super fácil, num nível que um iniciante consegue tranquilamente fazer esse bolo com as dicas que eu vou passar. Lembrando que toda quarta nós temos vídeo de receitinha aqui no canal, então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Todos os ingredientes que nós vamos usar vão estar descritos aqui no box de informações, tá bom? Então não precisa se preocupar em anotar por enquanto, só presta atenção mesmo nas dicas que eu vou passar. E para te provar que é uma receita muito prática, ele é todo feito no liquidificador. Então vamos lá. Nós vamos começar colocando no liquidificador os ovos, o óleo, a água, o açúcar e a essência de baunilha. Bate bem esses ingredientes até ficar homogêneo aí por uns 2, 3 minutinhos. Agora em um bowl você vai colocar a farinha de trigo e vai despejar essa mistura do liquidificador. Aí depois de bem misturadinho você vai acrescentar o fermento em pó e a pitadinha de sal. Mistura novamente só para incorporar esses dois últimos ingredientes. Agora nós vamos para uma parte muito interessante, muito legal, que nem todo mundo sabe. Essa dica que eu vou te dar agora é o que diferencia o amador do profissional. E eu tenho certeza que você, mesmo não sendo um profissional, você quer que seu bolo pareça que foi comprado numa confeitaria. Então presta atenção nessa dica. Você não vai untar a sua forma. Isso mesmo, a maioria dos profissionais não untam a sua forma. Não é necessário. O que eu faço e quero que você teste na próxima vez que você for fazer um bolo ou que você for fazer este bolo que eu estou ensinando, é deixar as laterais da forma limpa e no fundo você vai colocar um papel manteiga. Eu recorto o papel manteiga exatamente na mesma medida do fundo da minha forma que eu estou utilizando e aí eu só coloco lá mesmo sem passar nada. Não precisa passar manteiga antes para colar o papel, é só encaixar ele ali dentro da forma mesmo. É simples assim. Já já você vai ver como esse método facilita muito a nossa vida e deixa o bolo ainda mais perfeito. Forma preparada, agora é só despejar sua linda mistura na forma e levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Você pré-aquece o seu forno a 180 graus e quando você colocar o seu bolo, você mantém a 180 graus, tá? Tô falando isso porque eu sei que muita gente fala, tá, eu pré-aqueci a 180, mas agora que eu vou colocar a forma, eu vou aumentar para 280? Não. Continua a 180 graus. Ele vai ficar lá por aproximadamente 30 minutos, mas a dica de ouro aqui é, fique atento, porque os fornos, eles são diferentes. Então, cada forno vai levar um tempo diferente para assar aquele bolo. Isso depende de vários fatores, como, por exemplo, tamanho do forno, tamanho da forma. Então, fica atento, tá? 30 minutos aí é um tempo base, um tempo médio. Mas, assim, a partir dos 15 minutos, 18 minutos, já fica ali bem ligadinho. E eu amo bolos altos, amo, acho a coisa mais chique. Então eu sempre divido a minha massa em duas formas iguais. Isso faz com que o nosso bolo cresça tudo que ele puder crescer e a gente vai ter um melhor rendimento da nossa massa. Porque quando você coloca numa única forma, ele vai crescer até o limite da forma e muitas vezes ele vai transbordar e você vai perder ali parte da sua massa. Quando você divide em duas formas, ele cresce ali o máximo que ele pode. Essas formas que eu estou usando, elas são de 15 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Se você for usar outros tipos de forma, outros tamanhos, vai dobrando aí a receita que tá aqui no box de informações. Assim que seu bolo sair do forno, deixa ele esfriar totalmente. Eu gosto muito de assar um dia e só rechear no outro dia, assim ele fica aí a noite toda resfriando. Se você tiver esse tempo, eu te aconselho que faça o mesmo. Assim que ele estiver frio, passa só uma faquinha nas laterais, aquela lateral que você não untou, e pressiona o fundo dele, porque aí você vai ver como ele vai sair com muita facilidade. Agora vejam só como esse bolo fica perfeito quando você coloca o papel manteiga no fundo.
Se você estiver gostando desse vídeo, dessas dicas, já deixa o seu like aqui, tá bom? Agora bora fatiar esses bolos. Eu utilizo um instrumento próprio para isso, que você encontra em qualquer loja de artigos para confeitaria. Eu gosto que meu bolo tenha camadas finas e assim mais camadas de bolo e camadas de recheio. Esse instrumento ajuda muito a manter o padrão nas fatias dos bolos. Bora pro recheio agora? Esse bolo que eu tô fazendo é um bolo de abacaxi com creme. Então eu vou começar colocando na minha panela o meu abacaxi picado com 1 xícara de açúcar. Mistura bem ali só para incorporar esses 2 ingredientes e leva pro fogo médio. Você vai deixar lá no fogo até ficar bem macio. O abacaxi vai soltar água, isso vai cozinhando ele, vai ficar bem docinho, bem macio. Depois que estiver pronto, ficou bem macio, é só reservar e deixar esfriar. Para o nosso creme, nós vamos colocar numa panela 500 ml de leite e 3 colheres de amido de milho. Aí você dissolve esse amido de milho no leite, isso ainda fora do fogo, tá bom? Aí você vai acrescentar 2 gemas e 1 lata ou uma caixa de leite condensado. Você também pode colocar uma colherzinha de essência de baunilha, mas é opcional. Leve ao fogo até ferver, depois que ferver, você mexa ainda por mais 5 minutinhos. Assim que já estiver no ponto, você vai levar para um refratário. Eu utilizei um refratário bem grande porque eu queria que esfriasse rápido. E você vai colocar um saco freezer ou um plástico filme em contato com o creme, que é para ele não criar aquela película dura, sabe? Lembrando que eu tô fazendo essa opção de recheio de creme com abacaxi, mas você pode fazer aí o recheio que você quiser para esse bolo. Depois que tanto o creme quanto o abacaxi estiverem prontos e frios, é hora da gente rechear o nosso bolo. Eu gosto de misturar o creme no abacaxi, que eu acho que fica melhor distribuído, mas se você preferir, você pode passar uma camada de creme e colocar o abacaxi por cima. Não tem problema, fica a seu critério. O nosso bolo, nós vamos usar a minha calda preferida. É aquela calda assim que quando o bolo tá geladinho ela fica perfeita. E é bem simples, é só você diluir o leite condensado na água. Não tem medida, então vai colocando aos poucos até ficar parecendo um leite. Agora vamos finalmente para a montagem do bolo. Nós vamos utilizar a mesma forma que nós assamos o bolo e aí a gente vai montar dentro dela. Eu utilizo saquinhos de freezer para forrar a forma. Eu só abro o saquinho para ficar grande, sabe? Não ficar um saco, vai ficar um plástico. E aí eu forro a forma com ele, a forma toda. E isso vai proteger o nosso bolo e na hora que a gente for tirar o bolo de lá, vai facilitar a nossa vida. Agora é muito simples, você vai colocar uma camada de bolo, vai regar com a nossa calda, aí vem o nosso recheio, outra camada de bolo, calda, recheio e assim até o topo da forma.
bolo de Kit Kat ficar bem bonito, atente que ele tenha de 6 a 8 centímetros de altura. Pra mim, 8 centímetros está perfeito. Não menos que isso, tá? Porque o Kit Kat ele tem um tamanho padrão. Então, se o seu bolo for muito baixo, o Kit Kat por fora vai ficar muito alto, a diferença vai ser muito grande e não vai ficar bonito. Vai ficar parecendo uma piscina vazia. Agora é só cobrir bem esse bolo com o próprio plástico que você usou para forrar as laterais e levar para a geladeira por pelo menos 6 horas. Eu gosto de utilizar a técnica de prensagem, já falei aqui no canal sobre ela outras vezes. Inclusive vou deixar o link aqui no box de informações de um outro bolo que eu fiz ensinando uma outra técnica de cobertura, mas também nessa vibe de faça um bolo em casa que pareça profissional. E aí na técnica de prensagem eu deixo o bolo passar um pouquinho o tamanho, né, da altura da forma. E aí eu prenso, literalmente, deixando um peso sobre ele durante o tempo que ele vai ficar na geladeira. Vamos para a parte mais legal, que é a decoração. Nós vamos precisar de algo para grudar o Kit Kat no bolo. Eu, como estava fazendo 2 bolos nesse dia, eu já fiz um ganache para outro bolo, aproveitei para colar o meu Kit Kat nesse bolo com o mesmo ganache, porque eu gosto que a minha colinha seja da mesma cor do Kit Kat, que eu acho que fica um acabamento mais bonito. Mas você pode fazer essa colinha também com o mesmo creme que você utilizou no recheio. Agora você deve passar uma camada fina dessa cola em volta do bolo e no topo. Bolo esse que a essa altura você já tirou da sua forma, já tirou do saquinho de freezer e já colocou no prato onde você vai servir. Esparrame aí a sua cola numa camada bem fina, mas não precisa ficar certinho não, porque vai ficar tudo escondido. É só para colar mesmo o Kit Kat e a cobertura. Vocês sabem que eu gosto de ensinar aqui aquele truque que faz a diferença, né? Então, pro bolo ficar com um acabamento perfeito, eu corto cada gominho de Kit Kat, porque assim ele vai aderir melhor no bolo. Agora é só colocar os Kit Kats em volta do bolo, vai dando uma pressionadinha para ele ficar bem fixo. E aí você vai prender todos eles com uma fita aí, uma fita de cetim ou um fitilho, para ficar um acabamento bem bonito. Para finalizar o topo, eu usei bolinhas de cereais, mas aqui é onde você pode usar a sua criatividade. Você pode utilizar granulado, brigadeiro, confeitos, beijinho, morango, o que você quiser. Bolo finalizado, esse bolo era para um corintiano, então coloquei as decorações aí de acordo com o tema, mas você pode fazer a decoração que preferir de acordo com o seu tema, ou simplesmente deixar ali só os confeitos. E a fita com um laço bem bonito, que já vai dar um toque todo especial. Fica muito lindo, né? Mas como sempre, no calor do momento, eu esqueci de mostrar ele cortado. Como eu tava gravando o vlog no dia, inclusive eu vou deixar o link aqui no box de informações também, eu gravei um trechinho do bolo cortado pra lá, né, pro vlog, e aí eu vou colocar a cena aí pra vocês verem. Eu
espero muito que vocês tenham gostado e que essas dicas os ajudem a fazer o seu próprio bolo. E se você fizer, não esquece de fotografar e me marcar lá no Instagram, que é @TatiCarvalhoS. Usa também a hashtag TatiFlix, que eu vou lá curtir, tá bom? Curtir e te stalkear um pouquinho. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se o botão estiver vermelho é porque você ainda não tá inscrito, tá bom? Toda quarta tem um vídeo novo de receita aqui no canal. E se você quiser me ajudar um pouquinho mais, compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp e no seu Facebook. Por favorzinho. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.